Ele merece. Então abra o coração e diga para Deus tudo que Ele merece através dos seus louvores. Estamos falando de fé, e a Bíblia diz que nós não somos dos que desistem, somos dos que seguem em frente. E há uma canção antiga, linda, que tem emocionado gente ao redor do planeta, já me serviu de alento muitas vezes, e ela diz que as lutas que passamos não têm a tendência de nos abaixar, de nos aproximar do chão, mas de nos aproximar de Deus. Cada vez que a minha e a sua fé são provadas, elas nos fazem aproximar do Senhor, crescer. Então vamos cantar isso essa noite. Pela fé cada vez que a minha fé é provada, Tu, Senhor, me dás a chance de crescer um pouco mais. Cadê as mulheres para cantar e nos ajudar? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, correndo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, correndo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou gritar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver movendo em fé. Os homens agora cantam ao Senhor. Vamos declarar: cada vez que a nossa fé é provada, nós crescemos. Cada vez que a minha fé, homens de valor, Mas a chance de crescer um pouco mais. e as montanhas, Montanhas e vales, desertos. as mulheres nos ajudem. Minhas Provações não são maiores que o meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, correndo em fé.
forte no Senhor. Vamos encher esse lugar de adoração a Ele. Só Ele merece. Aleluia. Quem que a nossa fé está firmada, irmãos? Às vezes, enquanto a conta está bonita, a gente fica tranquilo, a gente se alegra, a gente vem com um sorriso para servir ao Senhor, para adorá-lo. Mas quando as coisas apertam, quando as notícias ruins chegam, quando há decepção dentro de casa, aí esse louvor começa a empalidecer, a perder a graça. Mas nossa fé está firmada nele. E é na casa de Deus que a gente se lembra disso, pela palavra, pelos louvores, pelos abraços. Não sei se você já foi abraçado hoje, mas se você não foi, você pode fazê-lo agora. Se você não abraçou ninguém, está na hora de você dizer: vem cá, meu irmão, deixa eu te ministrar fé através do meu abraço. Você me ouviu? Tem jeito de sair desse lugar? Você que calçou esse sapato de chumbo e não sai do lugar de jeito nenhum, para dizer para alguém: que bom que você veio. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. eu aprendi A te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. do início mais uma vez. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem o sim, o amém. Somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vem o sim, o amém. Somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se nada eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. doença vier, você Ele reconhece. é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus é. Deus. Deus é Deus.
Deus, se não fizer, Ele é Deus. Amém. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Deus vier, Yeah. Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, não deixa se de tudo ser der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Aleluia. Você pode continuar aplaudindo por uns 30 segundos, enquanto abre a boca e glorifica o nome dele. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito, pelo que estás fazendo, pelo que ainda vais fazer essa noite, Senhor. Abençoando o teu povo que está aqui, o teu povo que nos assiste pela internet, onde quer que esteja. Que a tua bênção os alcance, em nome de Jesus, nós declaramos. Amém, amém, amém. Cumprimente quem está perto de você, diga que bom que você veio. Que você não vai sair daqui da mesma maneira. Glória a Deus, vencemos o primeiro desafio. Essa tarde, para os que não sabem, nosso maestro Joey se envolveu num acidente e, graças a Deus, poderia ter sido de proporções bem mais complicadas, mas o Senhor o poupou, a ele e sua família que estavam no carro, estavam todos no carro, e o Senhor os poupou. A pessoa do outro carro também sofreu um pouquinho, mas os carros foram danificados, mas estão bem. Mas ele disse que não estaria conosco por conta das dores. E nós assumimos o compromisso de louvar ao Senhor. É uma coisa você louvar o Senhor sentado aí, né? Sem a preocupação de que estão te vendo, de que estão te seguindo, de que estão observando os acordes que você faz. E outra coisa é você dar a mesma adoração ao Senhor e ainda assim se preocupar com algo mais. Mas eu louvo ao Senhor por sua companhia. Você veio para louvar a Deus, amém? Eu quero dar as boas-vindas aos que estão conosco essa noite aqui, através da internet, você que nos acompanha, você que nos manda notas e recados durante o culto, dizendo: estou sendo abençoado, isso aqui é palavra, que louvor. Continue se manifestando, é um prazer para nós saber que tem gente de perto e de longe sendo abençoada pelo trabalho que nós realizamos aqui. E queremos saber se alguém pela primeira vez entre nós, alguém, será que nós convidamos alguém e essas pessoas vieram pela primeira vez? Maria, que é a nossa convidada, convidou o filho e a nora para estarem aqui, e eles são lá do sul do Brasil, lá de Paraná, não é isso? E que estão passando uns diazinhos e vieram estar conosco. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida deles. Obrigado, Omar e sua esposa, por estarem conosco, Maria também. Há mais alguém conosco pela primeira vez? Eu não sei se você veio pela primeira vez. Daqui a gente fica um pouquinho... A gente tem que recuperar a visão aos poucos, depois que termina o louvor. Mas estou feliz porque você veio. Se você está vendo alguém que não é do nosso meio, ou que não costuma estar conosco, mas está perto de você, lá atrás, olha, lá atrás, perto da Ju, temos alguém. Desculpe que daqui eu não enxergo muito bem, nem de perto, né? Mas daqui então... Mas... Maurício e Adriana, que bom estarem conosco. Segunda vez, que bom. Mas que bom que voltaram, que estar conosco hoje à noite. É um prazer só para mim ou para você também ter essas pessoas entre nós? Podemos aplaudir o Senhor pela vida deles? Deus abençoe. Nós estamos falando essa semana inteira esse mês inteiro, sobre tempos do fim. Quanto tempo nós ainda temos? Pode ser esse o último culto que nós realizamos no planeta. Eu não fico nem um pouco incomodado, né, com isso. Paulo ontem mostrou uma gravura para nós. Alguém perguntou assim: quantos aqui querem ir para o céu? Aí um estádio inteiro levantou a mão. Aí veio a segunda pergunta: quantos querem ir agora? Todo mundo abaixou a mão. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer ir agora, né? Você tem sempre coisas para fazer, você tem sempre alguma coisa para realizar. Eu quero ir agora, irmãos. Quero ir agora. Negócio de perder cabelo, de envelhecer, de enrugar,
Isso tudo acaba a hora que a gente for embora, não é? Não adoece, não engorda, não é? Esse negócio de diabetes, essa mulher do diabo atrapalhando a vida da gente, não tem mais nada disso. Então, se formos embora, a gente está bem. Paulo disse, se chegou a minha hora de ir, é lucro. Se eu tenho que ficar um pouco mais, é ganho, porque eu vou continuar falando do Senhor. Então, para nós, estar aqui ou subir é bênção. Mas enquanto não vamos, nós estamos estudando, e eu quero te convidar, ainda esse mês, temos mais 10 dias, nas quintas e nos domingos, estamos falando, quem sabe estendemos um pouquinho para o mês de julho, para o mês de junho, já que vamos ter férias. Então, estamos falando sobre as coisas do fim. Hoje, especificamente, vamos falar sobre a intrigante estátua com que Nabucodonosor sonhou. Nabucodonosor, imperador da Babilônia, sonhou com uma estátua de cabeça de ouro puro e tronco de prata e quadris de bronze, pernas de ferro e pés de ferro e barro. E essa estátua tem tudo a ver com os impérios que aconteceram no mundo. O mundo conheceu 7 grandes impérios globais, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, e onde é que nós entramos nessa história, né? Em que parte dessa visão, desse sonho de Nabucodonosor nós estamos. Então, daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso. Mas nós queríamos agora te convidar para algumas coisas que acontecem durante a semana, e eu queria fazer isso de maneira mais pessoal. Queria chamar aqui o Paulinho para falar sobre os ministérios que acontecem para os homens e discipulado, a Flávia para falar das mulheres, e por favor, e o Alano para falar um pouquinho dos pequenos grupos. Eles têm 3 minutos cada um, né? Se alguém passar do seu tempo, está entrando no tempo do outro, então vocês vão contabilizando. Mas são coisas que acontecem durante a semana e que você às vezes não tem, nem se dá conta. A igreja não acontece só no domingo à noite, ela acontece a semana inteira, nas casas aqui. Então preste atenção para que você se informe do que está acontecendo. Flávia. Obrigada. Boa noite a todos. E esse convite hoje é especial às mulheres. O Ministério das Mulheres começou em março de 2017. A gente vem trabalhando com um número médio de 20 mulheres, né? E tem sido muito edificador. Quem tem dado a palavra é a Ângela, esposa do pastor Jason, que todos conhecem aqui. Nós acreditamos que esse trabalho das mulheres ele é diferente do grupo todo da igreja. Nós falamos ali da vida da mulher, nós falamos do casamento, nós falamos de filhos. E os testemunhos que nós temos é de edificação. Então, nós convidamos todas vocês que não frequentam ainda a experimentar o que tem sido isso. Estudar a palavra juntas, orarmos juntas uma pela vida da outra, dividir experiências, dividir problemas também. Então, vocês são convidadas a experimentar isso. A gente está agora, até o dia 29 de maio, a gente tem na última terça do mês, às 7h30 aqui na igreja. Depois nós damos uma parada para as férias e retomamos em agosto. Em agosto, a gente vai ter um retiro de mulheres, né? Vai ser um dia só, porque a gente sabe que a vida aqui na América é um pouquinho mais corrida e que muitas mulheres têm crianças pequenas. Então, vai ser de um dia só, das 9 às 3 da tarde. Então, a partir de agosto, a gente vai informar, vão ter um número X de mulheres. Vai ser um prazer receber todas vocês. Não vai ser aqui na igreja, é uma programação que já começou a ser preparada pelo Senhor. E Ele nos deu essa ordem e a gente já está cuidando disso desde janeiro, para esse dia ser muito edificante na vida de vocês, né? Então, será um prazer receber todas vocês, se quiserem trazerem alguma amiga. É muito bom, é do Senhor, e o Senhor tem feito grandes coisas e grandes revelações nesse grupo, tá bom? E eu não vou passar dos 3 minutos para eles não falarem que a gente fala demais. Tudo bem, igreja? Tudo bem, amados? Né? Meu nome é Alano. A gente está com o desafio do Ministério de Células aqui na igreja, né? Eu queria saber aqui, quem de vocês já faz parte ou já fez parte de uma célula no Brasil, ou está fazendo aqui com a gente, ou veio de outra igreja também? São experiências incríveis, né, que a gente tem, né, para contar, né? O que Deus faz
dentro de uma casa, num pequeno grupo, numa célula, como você quiser chamar, né? E eu tenho um desafio para vocês. Nós temos 3 células acontecendo hoje, atualmente, nas sextas-feiras. Fica uma em Metro Oeste, outra em Intergarden e outra em Kissimmee. E vamos abrir logo em Hunters Creek, ok? Eu quero contar, porque assim, fazer célula aqui não é fácil, irmão. Não é fácil, né? Mas a gente descobriu uma receita que fica fácil, se a gente contar com a ajuda de cada um de vocês. A gente convidando o mais próximo, convidando o amigo do trabalho, convidando a família para fazer parte. Tá bom, meu querido? Também não vou me estender, mas fica o convite, tá? Às 8 da noite, ou em Metro Oeste, fica na minha casa. Não sei se está passando, não. Mas no final do culto pode me procurar que eu dou o endereço para todo mundo. Tá bom? Obrigadão, um grande abraço, Deus abençoe. Amém. É legal, né, que a gente estava falando com a Flávia ali, que são sotaques diferentes na igreja imigrante. Primeiro começou com o Rio Grande do Sul, depois foi para o Ceará, agora foi para o Rio de Janeiro, né? Uma viagem que a gente faz aqui nos anúncios, cada um com o seu sotaque. Agora eu vou chiar um pouco aqui para vocês. Enfim, queria convocar os homens, porque assim, as mulheres, para variar, estão dando um banho na gente, né? A gente marca os encontros, está sendo difícil juntar os homens para a gente poder estar também estudando a palavra, compartilhando o momento junto. Então eu queria aproveitar, porque a Janice me informou que vai ter um encontro dia 29, que parece que vai ter um break depois, né? Então, dia 29, a gente vai compartilhar o mesmo dia com as mulheres aqui. Elas vão estar no espaço delas e nós vamos ter também uma reunião para a gente combinar, porque dia 9 de junho, que é um sábado, nós vamos fazer o nosso primeiro café com os homens aqui. Amém? Amém? Quem está comigo aí, homens? Então, nós vamos fazer um café especial, completo, aquele café preparado de uma forma... Café de caminhoneiro? Um café realmente especial para que a gente tenha comunhão, para que a gente se conheça, para que a gente realmente possa estreitar laços, para que a gente consiga fazer com que esse trabalho vá adiante, que a gente edifique as nossas famílias, porque nós somos os sacerdotes dos nossos lares e precisamos estar juntos para que essa luta seja vencida junto com a nossa família. Amém? Então, eu conto com vocês, que vocês comprem essa ideia, esteja aqui conosco dia 29 à noite, que é uma terça-feira, e o café vai ser dia 9 de junho, depois daremos maiores informações do local e o horário, tá? E também começaremos no primeiro domingo de junho, anota aí, primeiro domingo de junho, vamos começar o discipulado. Vamos começar com as nossas aulas, 1 hora antes do culto, começaremos agora o discipulado 2. Quem não fez o 1 não tem problema. O discipulado 2 é sensacional, que trata de assuntos da atualidade, fala sobre o fruto do Espírito, sobre os dons espirituais. Então, assim, a gente sabe que muita gente, a palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, de vez em quando a gente fala alguma coisa, a pessoa, isso está na Bíblia? Está na Bíblia. Né? Não tem como a gente chegar para o guarda de trânsito, avançar o sinal e esperar que a gente não seja multado e falar para ele, eu não sabia que tinha que parar no sinal vermelho. Né? Então, no reino de Deus, nós precisamos conhecer ao Deus que nós servimos. E nós vamos conhecer Ele através da palavra. Então, eu espero que vocês também participem desse momento. É um momento de estudo. Muita gente está reclamando, não tem estudo. Então, tem. Vamos ter a partir do primeiro domingo de junho, vamos começar o discipulado e conto com a inscrição de vocês para que isso inicie. Amém? Obrigado. Aproveitando um anúncio, a partir de domingo que vem, final do mês de maio, nosso horário vai mudar por 2 meses e meio. Vamos ter o horário de verão. Então, nossos cultos vão começar às 7 horas. Né? Tem muito brasileiro que ainda não usa relógio, ainda usa o sol, para saber se é a hora de se arrumar para ir para a igreja. Então, você vai poder ir, aproveitar um pouquinho mais o dia. As crianças não estarão indo para a escola no dia seguinte. Então, a gente vai continuar mantendo nossos cultos com menos de 2 horas de duração. Mas, a partir de domingo que vem, já dia 27, nossos encontros de domingo já começam às 7 horas. Então, eu quero ver como é que vai acontecer, porque se você diz assim, eu chego tarde, eu me atraso porque 6 horas é cedo. Agora você não pode chegar atrasado às 7 horas. Porque se você chega às 6h15, 6h20, vem às 6h15, 6h20. E fica um pouquinho esperando o culto começar. É a garantia que você não vai se atrasar. Então você vem, fica tomando café, conversando e tal.
7 horas. Faça do jeito que você faz. Para você não muda o horário. A mesma coisa. Mas, oficialmente, nós vamos estar começando às 7 horas e aproveitando esse tempinho de junho, julho, início de agosto. Aí nós voltamos para o horário costumeiro. Entenderam? Amém? Estão aí ainda, irmãos? Queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Daniel, capítulo 2. Daniel está lá no meio da sua Bíblia. Se você abrir, cá em Salmos, aí você vai para frente, vem Provérbios, Eclesiastes, Cantares, e aí Isaías, Jeremias, e já vai chegando nos profetas, Ezequiel e Daniel. Daniel, capítulo 2. Nós estamos, como falamos aqui, desde o início do mês, ministrando sobre tempos do fim. Alguém lembra de quinta-feira, por exemplo, quinta passada? Eu falei sobre 10 sinais que não podemos ignorar que o mundo está por um triz. Alguém lembra de algum sinal? Terremotos, guerras, o que mais? Fome, pestes, o que mais? Escarnecedores, que foi o primeiro dos sinais, né? Diz que nos últimos dias haveriam escarnecedores, gente que escarnece da fé, escarnece de tudo. Então, até lembrei que se você for escarnecido por alguém quanto à sua fé, diga para a pessoa, você é um sinal do tempo do fim, porque a Bíblia fala que nos últimos dias haveriam escarnecedores. Nós estamos estudando sobre isso, não é sempre que se estuda sobre esse tema, mas é bom de vez em quando a gente lembrar que nós estamos aqui despropositadamente, não nascemos por um erro biológico, não nascemos por acaso e estamos por aí pagando um preço de existência, não, nascemos por um propósito de Deus. O que traz paz à alma do ser humano é justamente quando ele consegue responder a essas perguntas. Eu sei porque nasci, eu sei porque estou aqui, eu sei para onde estou indo. Qualquer pessoa que não tenha respostas imediatas e garantidas para essas 3 perguntas, ou vai sofrer de depressão, ou vai sofrer de alguma dessas doenças que afligem a alma. Por quê? Porque você tem que saber de onde você veio. Você veio das mãos de Deus. Por que que você nasceu? Há um propósito de Deus embutido em você. E para onde você vai? Se você responde essas 3 perguntas, a vida fica mais fácil, porque você entende, eu não estou aqui por acaso, eu tenho um propósito. Estudamos isso naqueles 40 dias nas casas, quando lemos o livro Uma Vida com Propósito. Foi muito bom, mas vale a pena lembrar de vez em quando. Então, estamos trabalhando nesses temas do fim dos tempos, e eu queria que você mantivesse sua Bíblia aberta em Daniel, capítulo 2. Quinta-feira eu usei até o exemplo aqui de uma das coisas que provam que estamos vivendo os tempos do fim, e trouxe uma lata daquela bebida energética. Isso já deu tanto comentário. Se você entrar na internet e colocar, você vai ver que esse vídeo tem mais de 7 milhões de visualizações. A lata daquela bebida energética, verde e preta, que tem umas garras assim parecendo, já identificou, né? Parecendo as garras de um monstro, não é? Que inclusive é o nome da bebida. Aquelas 3 marcas, elas lembram muito bem, na realidade, o que parece ser a marca de um monstro é o número 6 repetido 3 vezes. E ali atrás ainda tem escrito bem claro, liberte a besta. Está escrito ali atrás, unleash the beast. E há coisas que parecem fúteis, que parecem divertidas, que parecem até ridículas, mas na realidade é o sentimento que Jesus falou que haveria antes que o fim chegasse. Ele disse que antes da manifestação do anticristo, nós viveríamos o espírito do erro, onde as coisas certas são consideradas erradas e as erradas são intituladas por certo. E a gente está vivendo esses dias. Mas hoje eu queria me apegar a esse texto tão intrigante, tão maravilhoso, que é o do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um imperador, talvez o imperador mais destacado, mais relevante da história humana. E como eu disse antes, né, o mundo só presenciou 7 impérios destacados, impérios globais, que tomaram conta de boa parte do mundo. E primeiro foi o Império Egípcio. Todos eles estão narrados na Bíblia. O Império Egípcio, você lembra da história de Moisés, dos 10 mandamentos. Isso tudo está falando do tempo do Império Egípcio. Depois o Império Assírio, os tempos de Senaqueribe, do rei Ezequias, das visões de Isaías, foi tudo no tempo do Império Assírio. Depois o Império Babilônico, que vamos estar falando sobre ele hoje. Logo depois o Medo-Persa. O Império Babilônico foi do tempo de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego e outros homens de Deus.
o Medo-Persa, do tempo de Daniel, de Esther, de Neemias, o Império Grego, que foi o que preparou o mundo para a chegada de Jesus, porque o Império Grego se preocupou em ensinar o mundo inteiro a falar um idioma só. Então, quando Jesus nasceu, a mensagem do nascimento do Messias, ela correu o mundo inteiro porque não havia barreira dos idiomas. Os gregos tinham obrigado todos os povos que estavam debaixo do seu controle a aprenderem o idioma grego. Então, o grego facilitou para que a notícia do Messias corresse o mundo. Foi antes da chegada de Jesus. E nos dias que Jesus nasceu, os dias em que Jesus nasceu, era o Império Romano, né? O tempo da igreja primitiva, e Paulo e todos esses apóstolos viveram os tempos do Império Romano, que vem até os nossos dias. Então, a gente vai entender um pouquinho. É muita história, e eu quero fazer de uma maneira que não chegue pesado para você, do tipo uma carga de ensino, mas é algo que você não pode deixar passar despercebido. Daniel 2 conta do sonho de um dos mais importantes imperadores da história. Eu queria resumir para que a gente não lesse o texto inteiro, vou ler apenas 20 versículos, para não ler o capítulo todo, mas Daniel era um jovem, calcula-se que ele era um adolescente, quando Nabucodonosor invadiu as terras da Palestina e levou de lá os filhos das famílias nobres, levou os melhores para serem aproveitados no seu reino na Babilônia. E ele levou jovens, e entre eles foram Daniel e seus 3 amigos. Então Daniel foi jovenzinho para a Babilônia. E Daniel serviu como escravo a um propósito de Deus dentro dos palácios da Babilônia, servindo ao próprio imperador. Ele foi colocado por 3 anos para aprender a cultura dos caldeus da Babilônia e a comida e os costumes, para depois servir na presença do rei. E ele nunca voltou à sua terra natal, ele trabalhou a vida inteira na Babilônia. E Daniel um dia recebe a notícia de que Nabucodonosor teve um sonho, e o sonho foi tão apavorante que quando acordou, ele sabia, eu tive um sonho que me apavorou, mas eu não consigo lembrar do sonho. Todos nós já tivemos isso, não é? Você já não acordou assim, eu tive um sonho, mas não consigo lembrar. Mas foi um sonho ruim, mas eu não consigo lembrar. Foi o que aconteceu com o imperador. Ele teve um sonho que tirou a paz do coração dele. Só que quando ele acordou, ele não conseguia lembrar. Ele queria contar, quem sabe, para a esposa, para os seus súditos, e não conseguia. Então ele chamou os sábios, os magos, que viviam das benesses do palácio, que ganhavam do imperador para interpretar coisas, para cuidar das coisas sobrenaturais, e ele chamou e disse, eu tive um sonho e quero que vocês interpretem. Eles disseram, pode contar que a gente interpreta. Ele falou, não, eu não lembro o sonho. Foi, então o senhor tem que lembrar. Ele falou, mas eu não lembro. Ele falou, olha, vamos dar um tempo para o senhor lembrar o sonho, e assim que o senhor contar, a gente interpreta. Ele falou, vocês estão ganhando tempo, porque vocês não conseguem lembrar o sonho que eu tive. Olha, que imperador... Tem um sonho e esquece, quer que os outros lembrem, né? Ele disse, vocês têm que lembrar o sonho e interpretar. E ninguém conseguia. Disseram, ninguém tem condições de fazer isso. Ninguém tem um espírito dos deuses para fazer isso. E ele então dá a ordem de matar todos esses magos e caldeus e sábios que viviam às custas dele e que não conseguiam resolver um problema para ele que era muito simples, lembrar um sonho que ele não conseguia lembrar. E Daniel era um desses privilegiados. Então vem a ordem, vai matar todos os sábios do reino da Babilônia. E quando Daniel recebe o comandante lá, o mandante do imperador, para que ele fosse morto também, ele diz, pede ao imperador um tempinho que eu vou pedir ao meu Deus que me dê a resposta que o rei precisa. E ele chama os 3 amigos dele e diz, a coisa está pegando. O imperador teve um sonho, uma doideira, ele quer que a gente lembre o sonho que ele não consegue lembrar e interprete. Diz, vamos pedir a Deus. E Deus faz isso, irmãos. Deus faz, né? Deus faz essas coisas. Deus faz coisas pequenas e grandes, mas todas elas são de tirar o fôlego. Eu passei isso anteontem lá em casa. A Aninha estava preparando para viajar para Vegas e a mãe ia para ajudar a levar as crianças. E nós entramos para ver os preços de passagem. $241 a passagem só de volta. Eu falei, está muito caro, amor. Você já tinha passagem de ida, 241 só para voltar. Eu falei, você vai ficando lá até a passagem abaixar. E eu entrei no aplicativo e eu ficava sondando, vendo o preço do dia seguinte. De repente, a Aninha entra no celular dela, no mesmo aplicativo. Disse, pai, a passagem baixou. Baixou para $59. Eu entrei na internet, no computador, cliquei, 240. Falei, não, Aninha, não baixou. Ela está aqui, pai. Aí eu então é no aplicativo. Fui para o meu celular, baixei o aplicativo da companhia,
Entrei e estava lá 240 e tanto. Falei, minha filha não está. Ela estava assim, pai, está aberto aqui. Eu falei, se está aberto aí, e a gente está orando, porque a gente às vezes nem nota que está orando, e diz, ô Senhor, ajuda aí com essa passagem. Já orou, ele já ouviu. E já respondeu. Ela foi, me dá seu cartão. E foi, entrou assim, se for de Deus, vai vingar. E passou, e na mesma hora saiu. Toma aí o localizador, confirmado. Aí logo depois que ela foi abrir de novo, o passagem já estava por 240 de novo. Ela falou assim, pai, milagre não se explica, milagre se aceita. Falei, é verdade. Deus faz, irmãos. Você diz, não é? Deus já fez na sua vida coisa parecida? Se não fez, está precisando exercitar a sua fé. E Daniel falou isso. Daniel não falou, vamos morrer de graça. Não, vamos orar. Oraram e Deus deu trouxe a Daniel a palavra do sonho de Nabucodonosor. E ele pede para ser recebido pelo imperador. Esse imperador está irado, querendo matar todo mundo, com um sonho que ele não lembra, mas que tirou a paz do coração dele. E Daniel chega, e o texto fala sobre isso. Quando Daniel chega diante dele, capítulo 2, verso 20. Se você tem uma Bíblia, ligue ou abra, mas leia comigo o que está no texto. Diz assim, e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, e sabedoria e o poder pertencem a Ele. Ele muda as épocas e as estações, Ele destrona reis e os estabelece. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Daniel abre a conversa dele com o imperador, com todo respeito, orando ao Deus dele, dizendo, imperador, antes de lhe contar, obrigado, Senhor, porque o Senhor está acima de todos os imperadores e reis, o Senhor é o Senhor revelou, agora eu vou contar para o imperador. E ele então começa a contar. E ele diz, então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios. E aí, um pouquinho mais adiante, o rei perguntou a Daniel no verso 24, também chamado Beltesazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Quantos sabem disso? Diga amém. Existe um Deus nos céus que revela mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias, esses dias que nós estamos vivendo. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens. Olha a humildade, Daniel. Mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos. Olha o mistério de Deus. E atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, e o barro, e o bronze, e a prata, e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo da eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para ti, ó rei. Tu és o rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Mas depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará a terra. E finalmente haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo, e assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram parte de barro e em parte de ferro.
Isso quer dizer que este será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado em barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamento, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Até aqui já é suficiente. Daniel não simplesmente lembra ao rei o sonho que ele teve da estátua, e nós temos o texto aí, ele fala da estátua, mas ele explica por que a estátua tem elementos, metais diferentes, e ele vai dizendo, são reinos diferenciados que virão. E Daniel e Nabucodonosor estavam vivendo o tempo da cabeça da estátua, que era a cabeça de ouro, o reino babilônico, o império babilônico. Os metais mostravam a natureza de cada império. Daniel queria falar isso para ele. Então, o reino babilônico de ouro, a cabeça, falava da glória e da riqueza, e isso tem a ver com o Iraque. A Babilônia antes é o Iraque de hoje. E esse império durou 66 anos. Depois veio o império Medo-Persa, que fala dos braços de prata e do tronco. Os braços de prata falam do império Medo-Persa, de dois reis que se uniram e venceram a Babilônia e depuseram o império babilônico. Mas esses dois braços simbolizam um reino mais fraco, mas um reino que durou muito tempo. O império Medo-Persa de Ciro e de Dario era poderoso no mar, nas guerras e nos comércios, e durou 208 anos. Era onde hoje é o Irã. E depois veio o império grego, o império de bronze, que era no ventre e nos quadris. Falando dessa região, o império grego foi o império do tempo dos amantes dos prazeres, dos alimentos, da cobiça, da cobiça sexual. Foi o tempo do Império Grego. E esse império durou 185 anos. E por último, o Império Romano, fala das pernas de ferro. Isso tem muito a ver com o melhor tempo de correios que houve no mundo. Uma coisa que Deus estabeleceu para aproveitar no nascimento de Jesus foi que no tempo que Jesus nasceu, havia, como eu disse, as benfeitorias do Império Grego, que fez o mundo inteiro falar um idioma só para que a mensagem do Evangelho corresse, mas também o mundo naquela época tinha ótimas estradas construídas pelo Império Romano e não havia ladrões nas estradas, porque eles estabeleceram o melhor sistema de correios da história. Até hoje estamos aprendendo com os romanos. Então, a mensagem pôde correr pelas estradas, porque os romanos, de tão cruéis e tão duros que eram, até ladrão de cavalo era crucificado no tempo do Império Romano. Então, Daniel explicou para Nabucodonosor o que significava cada um dos metais, cada um dos elementos, e o que cada um representava ao longo da história. E ele disse, começa com você, ó imperador. A cabeça de ouro fala do seu tempo, mas o seu tempo não vai ser eterno. Você vai sair e um outro reino mais fraco que o seu virá, que é o Império Medo-Persa, ele não sabia ainda, e depois virá o outro, que era o Império Grego, depois virá o Império Romano, e a gente termina olhando para os pés da estátua e dizendo, ouro aqui, prata aqui, bronze aqui, ferro aqui, e os pés eram de ferro, o que traz uma identificação com as pernas do Império Romano, mas fala também de barro, e você sabe, barro e ferro não dão liga. E no sonho, diz Daniel que uma pedra é lançada sem auxílio de mãos, ela é lançada e ela vem voando, e ela não acerta a cabeça de Nabucodonosor, nem os peitos de prata, nem o ventre de bronze, nem a perna de ferro, ela acerta os pés da estátua, que são de ferro e de barro, e esmiuça os pés da estátua e vai acabando com a estátua inteira, que se desfaz como um pó que voa no vento. E isso impressionou a Daniel, igualmente impressionou o imperador, e impressiona nós até hoje. Porque uma pedra que não foi atirada na cabeça, mas nos pés da estátua, fez com que a estátua inteira se desfizesse em pó e se acabasse. E essa pedra que destrói uma estátua gigantesca, ela vai crescendo e crescendo e crescendo, enquanto a estátua se esmiuça, a pedra vai crescendo e se torna uma montanha que dura por toda a eternidade. A pedra, nós entendemos, é o reino milenal de Cristo, que vai vir e vai destruir todos esses impérios que existiram até hoje, e o império vigente, e o império de Cristo vai entrar em ação. Mas quando é que o império de Cristo, o reino milenial de Cristo vai começar? Ele começa depois que a igreja tiver sido arrebatada,
E depois que se passarem 7 anos a partir do arrebatamento, quando o Senhor volta nos céus e Ele vence na batalha do Armagedon os exércitos do anticristo que vão tentar impedi-lo de descer, Ele desce com a igreja, desce com seus anjos, e agora Ele pousa no Monte das Oliveiras, que vai se abrir, e ali Ele em Jerusalém estabelece o trono dele, e Ele começa a reinar na terra por 1000 anos, o reino de paz, e depois disso vem o tribunal, vem o grande trono branco, o juízo final, e a terra passa por fogo, ela é completamente modificada, e aí nós entramos no que chamamos de eternidade, já não há mais sol, nem lua, nem contagem de dias, vamos viver na dimensão de Deus. Mas, para um pouquinho, vamos voltar nos impérios que existiram até agora. O império de Nabucodonosor, nós sabemos que já passou, nós todos já estudamos isso. Depois vem o império Medo-Persa, né, de Ciro e de Dario. Depois vem o império grego, dos Alexandres e dos outros grandes. E depois o império romano, de Nero e outros Césares. E que império nós estamos vivendo agora? Se o império romano, e eu tenho as datas aqui se você quer acompanhar, né, o império grego, cadê onde estão minhas anotações? Cada império durou um período, o primeiro durou 60 e poucos anos, o segundo durou 208, mas os impérios vieram durando até pouco tempo atrás, quando o Império Romano ainda dominava. E quando você diz assim, mas o Império Romano, eu não vejo romanos na rua, eu vi outro dia aqui na igreja, no tempo de batalha espiritual, um romano vestido, mas era apenas uma alegoria para a gente lembrar a carta de Paulo. Os romanos dominavam como política no tempo do Império, mas depois que o Império Romano se desfez, eles continuaram, não como políticos, não no poder político, mas no poder religioso. E até hoje, o poder de Roma se manifesta e influencia. O que estamos falando então? De que poder estamos falando então? Como estamos trabalhando todo esse mês falando só sobre coisas do fim, é importante que a gente entenda que essa estátua tem a ver com o tempo que nós vivemos agora. Foi-se o tempo do Império Romano como poder político, e agora vivemos a influência do poder romano, que não se extinguiu completamente, e que se mescla com o barro dos pés. De quem nós estamos falando? Os estudiosos se misturam e se confundem, mas nós entendemos que os 10 dedos do pé têm a ver com o mercado comum europeu, chamado a União Europeia. E você diz, mas a União Europeia são 29 países hoje, já foram 5, depois cresceu mais um pouco, alguns saíram, outros entraram, no momento ele tem 29 países. Mas entendem os que estudam mais a Bíblia que essa conta vai mudar, e 10 países pelo menos vão se destacar, e esses 10 países vão escolher um governante mundial depois que nós formos embora, e esse é o que a Bíblia chama de anticristo. Não pense, irmão, que ele vai ser chamado de anticristo, ou vai dar o cartão dele e dizer o anticristo. Não, ele não aceita esse nome. Isso é o nome que a Bíblia dá a ele, porque ele se levanta contra tudo aquilo que diz respeito a Jesus. Por isso que ele é chamado o anticristo. Mas ele vai se apresentar como um governante que sabe das coisas, que arruma o mundo, que acaba com essa disparidade, com esse descontrole, com essa diferença de um mundo para outro, de um país para outro, de um continente para outro. Ele vai organizar o mundo e vai ser a partir de coisas que já existem, como por exemplo o código de barras, que já está em todos os produtos e agora vai ser implantado nas mãos ou na testa, e as pessoas não vão precisar de documento, não tem que passar em blitz para apresentar um documento que pode ser falso. A pessoa passa a palma da mão, as costas da mão ou a testa, e ali lê os registros, toda a informação da pessoa está registrada ali dentro, tanto na mão quanto na testa, e a pessoa tem o acesso liberado para compras, para viagens e para viver no mundo com uma cota que vai ser reservado para ela. Mas quando que isso vai acontecer? Para que a gente entenda bem. Esses impérios todos que aconteceram, né, desde o babilônico, passando, e vou repetindo, passando pelo Medo-Persa, e depois veio o grego e finalmente o romano, eles todos influenciaram a história e ainda influenciam. Eu anotei para que eu não esquecesse, como os impérios ainda hoje eles influenciam o mundo. O império babilônico, que se estabeleceu no que hoje nós conhecemos como Iraque, nos anos 80, quem se lembra, quem é mais velhinho um pouquinho, se lembra da tempestade, né, tormenta no deserto, uma operação que envolveu vários países, envolveu a OTAN, porque o Iraque estava dando trabalho para o mundo. Quem se lembra de Saddam Hussein, que por anos, desde os anos 70, governou com punho de ferro, e ele se dizia descendente do próprio Nabucodonosor, mostrando a identidade dele com o Império Babilônico. E ele incomodou e perturbou por anos e por décadas
O império seguinte, o império Medo-Persa, que hoje seria o Irã até hoje dá dor de cabeça para o mundo com as armas nucleares, com a perseguição a Israel. Por quê? Porque a influência do império, que aparentemente já passou, na realidade continua acontecendo até os nossos dias. O império, qual é o próximo? Grego. O império grego, ainda hoje nós sofremos a influência dos pensadores do tempo do Império Grego e da cultura grega que chegou até nós. E para ser mais político, para ser mais exato, a Grécia, em 2010, ela entrou num colapso financeiro e ela faz parte da comunidade europeia. E a Grécia, com esse colapso, ela arrastou a Irlanda em 2011 e depois esse efeito dominó que começou com a Grécia, provando que os impérios ainda têm influência. Depois da Grécia veio a Irlanda, isso afetou depois França, Portugal e Espanha, os países da Península Ibérica, e ainda hoje estão pagando um preço do efeito dominó que começou com a Grécia, para provar que os impérios, ainda que tenha passado o tempo deles, eles estão influenciando. E o Império Romano? Você diz o Império Romano, o que a gente lembra dele? O Império Romano, que politicamente parece que perdeu força, mas espiritualmente, religiosamente, ele ainda é tão forte. Quando você vê, por exemplo, o Vaticano é uma cidade que é um país, que moram 900 pessoas, que tem a medida de meio quilômetro quadrado. E o Papa, ele é o líder executivo, ele é o legislativo, ele é o judiciário. Ele lidera nas três áreas. E esse país, que está no meio da Europa, que está dentro de um outro país, e que é um país reconhecido pela própria ONU, esse país está no meio da Europa, mas ele não está na comunidade europeia. Vaticano não faz parte da União Europeia, provando a visão, a interpretação de Daniel, de que não haveria liga entre o império do ferro e o império dos dedos de barro. Ainda que Roma esteja viva religiosamente, e a influência está em todos os lugares, né? O Papa e o Vaticano, eles têm liberdade de interferirem nos conflitos que acontecem no mundo inteiro, seja na África, seja nas Américas, seja na Europa. O Império Romano ainda influencia, apesar de que não há liga com esse outro império dos 10 dedos, que tem barro misturado com ferro. Mistura, mas não dá liga. O que isso significa? Que se o último império, que é o império dos dedos de barro e ferro, vai ser o que já nós estamos presenciando, e ele vai ser esmiuçado por uma pedra que simboliza o império do Senhor Jesus, que vai reinar nessa terra definitivamente. Se esse último império precisa de que a igreja seja levantada para que ele entre em ação, nós estamos indo embora nas próximas horas. Porque o império comum, o mercado comum europeu já está estabelecido. A liga, a tentativa de liga entre o ferro e o barro está acontecendo o tempo inteiro em reuniões que acontecem em diversos países. Mas para que isso entre em ação, para que essa última parte da visão dos pés de barro e de ferro entre em atividade legitimamente, nós temos que estar fora daqui. É por isso que quando a gente vê a interpretação da estátua, o babilônico, o medo-persa, o grego, o romano e a União Europeia, a gente começa a entender que nós somos parte dessa visão, desse sonho. Nós estávamos ali quando Nabucodonosor sonhou e quando Daniel interpretou. Nessa última parte, os pés de barro e de ferro, fala do tempo em que nós estamos vivendo e que já não vamos viver muito, porque vamos sair daqui para que esse império domine, faça a sua parte do sonho e se cumpra aquilo que a Bíblia diz. Uma pedra daqui a 7 anos depois que eles se estabeleçam, vai ser um império mais curto. Depois que eles se estabeleçam, uma pedra sem ajuda de mão vai ser lançada e vai esmiuçar todos os impérios a partir dos pés, e esse império vai se estabelecer, que é o império de Cristo. Aonde você entra nessa história? A hora que eu estava estudando e revendo isso, tudo isso de novo, eu comecei a ler, eu esbarrei de novo na figura de Daniel, irmãos. Eu queria, nessa última parte da nossa meditação, chamar sua atenção para o papel de Daniel influenciando 3 imperadores. Ele trabalhou nos tempos de Nabucodonosor por muitos anos. A sua adolescência, juventude, o início da sua vida adulta, ele trabalhou orientando o próprio Nabucodonosor. Depois Nabucodonosor passou e houve uma série de sucessões não bem sucedidas, e veio então Belsazar, que nem entra no livro dos reis da Babilônia, porque não consideram que ele fez um bom trabalho, mas Belsazar é neto de Nabucodonosor,
e ele assume o comando, enquanto seu pai está nas guerras. E esse homem, um dia, se você vai ler o texto de capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, você lê a história, começando com Nabucodonosor. Nabucodonosor, mesmo tendo sonhado no capítulo 2, esse sonho da estátua tão impressionante, ele reconhece através da interpretação de Daniel que há um Deus no céu, um Deus que mostra coisas, um Deus que lembra sonhos que a gente não consegue se lembrar, um Deus que mostra coisas, que interpreta, que explica o que está para acontecer no futuro, e o coração dele se quebranta. Mas logo depois, quando você continua lendo, era muito orgulho agasalhado no coração de um homem, não é? E quando você lê a história nos livros seculares sobre Nabucodonosor, Nabucodonosor foi um homem encantador, com construções magníficas. As 7 maravilhas do passado, uma delas era os jardins suspensos da Babilônia. Ele fez, a pedido da sua esposa, que ele tinha uma esposa que veio de regiões de montanhas e árvores. E como não havia isso na Babilônia, ele mandou construir jardins suspensos em pilares, e em cima dos pilares ele colocou árvores. E isso, há milhares de anos atrás, era uma coisa que impressionava o mundo. Os famosos jardins suspensos da Babilônia, e aquedutos e obras famosas, e construções grandes que ele deixou para a humanidade. Mas esse homem, orgulhoso em si mesmo, a Bíblia diz que chegou uma hora em que de novo ele começou a achar, e diz o texto, que ele estava andando pelo jardim do seu palácio, e de repente ele olhou para a Babilônia ao seu redor, e ele diz: quem é que fez isso tudo? Sabe quando você fala com você mesmo? O texto diz que ele falou assim: quem é que fez isso tudo? Se não fui eu com a força do meu braço e a minha inteligência. E Daniel tinha intimidade, pelo que mostra o texto. E Daniel chega para esse homem soberano, esse imperador, que amedrontava o mundo inteiro da sua época. E com toda humildade, Daniel diz para ele: ó, meu rei, o senhor tinha que ser mais brando com os pobres, o senhor tinha que ajudar mais as pessoas. E começa a demonstrá-lo para que ele mude de atitude. E a Bíblia diz que ele não amansou o seu coração, que ele continuou orgulhoso, e ao longo de 12 meses, ele estava no palácio justamente pensando quem era ele, quão grande ele era, que obras ele tinha levantado. E a Bíblia diz que, de repente, ele sofre uma operação sobrenatural, e esse homem vem a sofrer de uma enfermidade estranha, que a ciência chama de licantropia, que do grego é lucos e antropos, como se torna um homem animal. E vem uma demência nele, que ele achava que era um bicho, e ele começou a comer grama, e ele foi para o mato, e cresceram nele unhas grandes como de bicho, e ele ficou como um animal, e por 7 tempos ele ficou amarrado a um tronco, porque ainda o respeitavam como autoridade, como imperador, mas porque ele se orgulhou tanto, e mesmo tendo interpretações e mensagens da parte de Deus através de Daniel, esse homem não se quebrantou. E o que aconteceu? O seu coração se encheu de orgulho, e Deus o humilhou, e ele ficou por 7 tempos, diz os entendidos que foram 7 anos, e ele foi molhado pelo orvalho da terra como um bicho, como um lobo. Ele ficou amarrado e se sentia como um animal demente naquela sua enfermidade. Mas diz a Bíblia que depois desses anos que se passaram, esse homem teve um momento de lucidez. E que bom que a Bíblia diz assim: nem mesmo um louco errará o caminho. Deus é bom o suficiente para dar a qualquer pessoa, ainda que diga assim, ele não tem capacidade. Deus é capaz de abrir espaço na mente dessa pessoa para que ela entenda a vontade de Deus para a vida dela. E diz que por um momento, por um lampejo de consciência, ele se deu conta de que ele era orgulhoso e que havia um Deus no céu. E ele se humilha diante de Deus. Aquele homem lobo, aquele homem animal, aquela mistura de gente com bicho, que antes era o imperador que mandava e mandava matar, agora está ali acorrentado a uma árvore. E esse homem reconhece que o Deus de Daniel é o Senhor que manda, acima dos imperadores. E diz, por esse reconhecimento, Deus muda a sorte dele, ele recupera a sua saúde, a sua capacidade mental, e ele é trazido de volta para o palácio, e cuidam dele, e ele assume o comando do império novamente. E quando você lê Daniel capítulo 4, é bonito que você vê o texto de Nabucodonosor escrevendo. Na sua Bíblia tem um texto assinado por Nabucodonosor, capítulo 4, do verso 34 ao 37. Olha o que diz Nabucodonosor, não é Daniel falando. Diz assim: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei
não a Baal ou a qualquer outro Deus. Louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento voltou meu entendimento, recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram. Meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo. Alguém diz amém? E todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância, falando dele mesmo. Nabucodonosor, grande imperador, reconhece: Deus tem poder para humilhar aqueles que são arrogantes como eu fui. Ele reconhece. Quem é que está vivendo no palácio nesse período, irmãos? Provavelmente Belsazar já estava por ali correndo, como neto de Nabucodonosor. Ele assistiu coisas, se ele não viu presencialmente, ele ouviu os relatos, ele viu o que aconteceu com o seu avô, como se orgulhou, como foi humilhado por Deus, como se quebrantou diante de Deus e como foi restaurada a sua posição e como ele escreveu dizendo que ele reconhecia o Todo-Poderoso como alguém acima dele, alguém que é capaz de humilhar os que são arrogantes. E vem o tempo então de Belsazar assumir o comando. E ele assume o comando e esse bobo de Belsazar decide fazer uma festa e chama 1000 governantes e ele diz: eu quero fazer uma festa de arromba. E o seu avô não tinha essas coisas que ele manifestava. Ele faz uma festa, a festa vai durando, muito vinho, muita bebida, e sabe mais Deus o que aconteceu. E chega uma hora em que ele perde a noção. Hoje ele seria chamado sem noção, porque perdeu a noção total, e diz assim: meu avô conquistou a Palestina, conquistou os povos daquela região, e meu avô costumava trazer os objetos dos templos sagrados dos povos que ele dominava e trazia para o depósito aqui do palácio. Manda buscar as taças que eram consagradas ao Deus de Israel, ao Deus dos hebreus, para que a gente festeje com essas taças. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia que as taças consagradas ao Deus dos hebreus era algo que o pai dele, o avô dele, mandou guardar no depósito, mas não usou de escárnio. E agora o que ele faz? Ele manda trazer aquelas taças e ele começa a servir vinho e bebida para os seus amigos, numa festa nefanda, numa festa que escarnecia do nome de Deus. E enquanto ele está fazendo isso no seu palácio, uma mão aparece na parede, escrevendo, uma mão sem braço, aparece escrevendo, dedos escrevendo na parede. E à medida que ele olha aquilo, capítulo 5 de Daniel, a Bíblia diz que suas pernas tremiam e batiam uma na outra, e ele, aquele homem mandando fazer festa com as taças consagradas a Deus, ele perde toda a moral, e ele vê aquela mão, ele não consegue interpretar. O que é aquilo? Todo mundo se assusta, o palácio inteiro se assusta, aqueles homens festejando aos seus dedos, de repente se assustam por ver algo sobrenatural, e não conseguem interpretar. E quando ele está ali, sem saber o que fazer, morrendo de medo, com as pernas batendo uma na outra, e ele chama os seus magos e pede que eles interpretem, manda, e ninguém consegue interpretar. A rainha mãe aparece, e ela diz: aqui no palácio, no reino, um homem velho, que serviu nos tempos do seu avô, e ele tem o espírito dos deuses. Ele interpretou sonhos para o seu avô, e a rainha mãe dá a dica. E esse homem assustado, esse Belsazar, que era o imperador do momento, manda chamar Daniel. E Daniel, não sei quantos anos Daniel tinha quando veio, mas Daniel já era idoso, e ele vem. E Daniel olha aquela escritura na parede, e Daniel diz: o mesmo Deus que me deu a interpretação para os sonhos do seu avô, está me dizendo o que está escrito ali. Está escrito lá, ó: pesado foste na balança, Belsazar, e você foi achado em falta. Seu tempo acabou. Enquanto acontecia essa festa no palácio, Dario, o rei Medo-Persa, junto com Ciro, um outro comandante, eles desviaram, eles eram bons nisso, mexer com as coisas da geografia, eles desviaram o curso do rio, que passava debaixo da cidade, e veio com seu exército pelo leito seco do rio, e saiu embaixo do palácio, e
entrou no quarto de Belsazar antes que ele chegasse lá. E Belsazar, quando ouve a palavra de Daniel interpretando, dizendo: seu tempo acabou, pesar se fosse na balança de Deus, e seu tempo acabou. Deus passou a régua. Ele sai dali, a festa acaba, ele sai dali e ele vai para o seu quarto, e no seu quarto ele é morto, e aquela noite o Império Babilônico caiu, e Dario e Ciro assumiram e tomaram conta do Império Babilônico, que se tornou o Império Medo-Persa. E Daniel, que já tinha servido por dezenas de anos a Nabucodonosor, desde a sua adolescência, agora serviu interpretando para Belsazar. Daniel está vivo ainda. Entra um novo império. E esse imperador novo, chamado Ciro, chamado Dario, ele se apega a Daniel, ele gosta de Daniel e coloca Daniel numa função de liderança. Só que a Bíblia diz que começaram a ter inveja de Daniel e criaram uma intriga. E alguém veio e contou para Dario, que também tinha orgulho no coração, contou uma história dizendo: ó rei, tem muita gente, porque tem muita gente de vários países aqui no seu reino. O seu reino se estendeu demais, e é verdade, o reino Medo-Persa se estendeu de maneira muito avançada e chegou até os limites da Índia. E disse: tem gente de tudo que é lugar aqui, e cada dia tem um fazendo oração para o seu Deus. Por que o Senhor não estabelece que por 30 dias não se possa fazer nenhum pedido a nenhum Deus, a nenhuma entidade, a não ser o Senhor? E o orgulho falou mais alto. Ele disse: eu acho legal isso. Então, por 30 dias não se pode fazer pedido nenhum. Por que eles inventaram isso, irmãos? Porque aqueles homens que tinham inveja de Daniel, eles conversaram entre si e eles disseram: esse cara é correto demais, esse cara é decente demais, a gente não vai conseguir derrubar esse cara em nada, porque ele não cai, ele não falha, ele não erra, a não ser que a gente pegue na fé dele. E ficaram vigiando e notaram que Daniel orava 3 vezes por dia, com a janela aberta na direção de Jerusalém, falando com Deus dele. E eles inventaram essa história do pedido dos 30 dias, só podia ser feito para o imperador, e vão lá e contam para o imperador: sabe de alguém que não está orando para o Senhor, fazendo pedido para o Senhor? Quem? Daniel, seu amiguinho. O imperador deu conta de que Daniel realmente servia ao seu próprio Deus, e Daniel não ia interromper suas orações, sua devoção diária. E por causa da lei Medo-Persa, que depois que é assinada e que o selo do anel do rei é colocado, não pode mais ser revogada, disseram para ele: a lei dos Medo-Persas não pode ser revogada. E Daniel fez pedidos a alguém que não era o imperador: ele tem que ser lançado na cova dos leões. E com muito pesar, Dario aceita. E você conhece a história famosa que as crianças amam. Daniel é jogado na cova e ele diz no caminho para a cova: ó rei, se for de Deus que eu morro, mas senão ele manda o anjo dele e me protege. E quem é que ia acreditar num negócio desse? Mas Daniel vai e sai ileso da cova. E Dario, da mesma maneira de Nabucodonosor, Dario escreve um capítulo 6, verso 25, Dario escreve por sua própria mão alguma coisa falando de novo do Deus de Daniel. Diz assim o texto: então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, dizendo: paz e prosperidade. Estou editando um decreto, preste atenção nisso, e guarde um aleluia para você gritar daqui a pouco. Estou editando um decreto, diz Dario, imperador, para que em todos os domínios do império dos homens os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou no reino de Dario. Você viu, o capítulo 4 é um imperador escrevendo. Capítulo 5 é esse bobão chamado Belsazar, que não deu glória a Deus, que não soube reconhecer o poder do Senhor. Por quê? A gente aprende, e se vocês já aprenderam isso na vida, que todos nós temos 3 maneiras de aprender coisas na vida. A primeira é com a experiência dos outros. Esse é o modo mais sábio, né? Fulano foi por ali, se deu mal, eu não vou mais, eu não preciso ir. Já sei que por ali tem precipício. A segunda maneira é com as pessoas que Deus faz passar por nossa vida. Esse é o modo mais didático. Mas a terceira maneira, que é o modo mais traumático, é aprender com a própria experiência. Ou você aprende com a experiência dos outros, ou aprende com as pessoas que Deus faz passar pelo seu caminho, ou você aprende com a experiência dos outros, com a sua própria experiência. Nabucodonosor aprendeu e Belsazar viu, mas não aprendeu. Viu o que aconteceu com seu avô, mas não aprendeu. Dario, só em saber o que tinha acontecido com o reino anterior, ele se quebrantou diante de Deus e deu glória a Deus. E eu termino com algumas perguntas, 3 perguntas, para que a gente pense juntos.
A primeira delas, o que eu e você temos aprendido com os nossos antecessores. Você que está aqui, você pode ser alguém que já não tem pai e mãe vivo. Mas será que você aprendeu alguma coisa com seu pai e sua mãe? Você, por exemplo, se viu um pai, se seu pai era um homem violento e você viu seu pai bater na sua mãe, isso te trazia medo, te trazia pânico. Se você ficava preocupado, você aprendeu alguma coisa? Se você conviveu com uma mãe que mentia para enganar o pai, você aprendeu ou você repete? A gente tem a chance de aprender com quem passou pela nossa vida e não fazer parecido. Essa é a primeira pergunta. O que você e eu temos aprendido com os nossos antecessores? O que você tem aprendido com as pessoas que passaram pela sua vida? Tem gente que diz assim, eu faço errado porque meu pai fazia. Você tem a chance de fazer diferente. Eu aprendi com 3 homens que foram meus mentores. Um me ensinou o que fazer de maneira muito dura. Muito dura. Eu sou exigente com horário, porque eu tive gente que exigia de mim que não, nem um minuto. O primeiro pastor que me mentoreou, ele dizia assim, a rua e o bairro tem que saber que é 6 da tarde, quando a música da igreja começar a tocar. Eu falei, é verdade. Ele falou, bota nos alto-falantes, começa a música para o vizinho dizer, é 6 da tarde, a igreja começou o culto dela. E tinha que ser 6 em ponto. A gente não tinha nem os relógios digitais ainda, mas tínhamos que começar. Eles me ensinaram coisas boas. Eu tive um outro que me ensinou a estudar a palavra de Deus e me dedicar com oração, com jejum, e até hoje eu gosto de fazer isso. Mas eu tive um outro que eu aprendi com ele o que não fazer. Que hora começa o culto? A hora que chegar as pessoas. Vamos esperar mais um pouco, vamos esperar. Foi com esse eu não quero aprender. Porque ele honra os que chegam depois, ele não honra os que chegam primeiro. E outras coisas que eu via. Então você tem a chance de aprender o que fazer e aprender o que não fazer. E essa é a primeira pergunta com as quais eu estou terminando. O que você e eu temos aprendido com os nossos antecessores? Deus se preocupa, irmão, irmã, amigos que nos assistem pela internet. Deus se preocupa em orquestrar a nossa vida e Ele faz passar pelo nosso caminho familiares, parentes, amigos, patrões, com a intenção de nos ensinar algo. Agora, se Deus se preocupa e faz passar pela nossa vida pessoas com a intenção de nos ensinar e nós não aprendemos, nós inutilizamos o trabalho de Deus. O que você tem aprendido com as pessoas que Deus tem colocado no seu caminho? Belsazar não aprendeu nada com aquilo que ele viu e morreu de maneira desastrosa e nem entrou para a história como uma pessoa que merece ser contado. O que você e eu temos aprendido com os nossos antecessores? Olhe para alguém do lado sem falar nada, só faz assim. O que você faz hoje é o que você aprendeu? Segunda pergunta, que decisões temos tomado para reconhecer a Deus verdadeiramente? É muito bonito que o imperador do peso de Nabucodonosor, depois que ele reconhece que ele é um animal demente, e que porque ele se humilhou diante de Deus, o Deus dos céus o exaltou e deu de volta o reino a ele, ele decide escrever no livro do povo de Deus, ele assina um capítulo dizendo, eu reconheço que há um Deus no céu, que é o Deus de Daniel, que está acima de mim e dos imperadores, e trata os arrogantes como eu, de maneira que, como ele me tratou, ele me humilhou para que eu pudesse reconhecê-lo como Deus. O que você tem feito na sua vida para reconhecer Deus como Deus verdadeiro na sua vida? Que decisões você tem tomado para reconhecer Deus verdadeiramente? Como que você faz na sua vida? O modo que você vive, as pessoas olham e falam, tem Deus na vida dele. O modo que você vive faz as pessoas pensarem a respeito de Deus ou faz as pessoas pensarem a respeito de qualquer outra coisa? Como é que você faz? O que você faz para que Deus seja reconhecido como Deus verdadeiro na sua vida? E a última pergunta, e com ela eu quero que você fique de pé, por favor. Quem tem sido a voz profética na sua vida? Deus se encarregou de pegar um rapaz que tinha sonhos, e preste atenção nisso aqui, você que fica dizendo, oh Deus, eu tenho meus planos, e o Senhor não deixa esses planos se cumprirem, eu tinha outro propósito, eu estava aqui, eu não pensei, meu plano de casar não era esse, meu plano de carreira não era esse, meu plano de cidade não era esse, e você fica choramingando pelos cantos e nem desfruta a vida que Deus te deu para viver, porque você acha que o que você está vivendo não é aquilo que você gostaria de estar vivendo. Agora preste atenção na vida de Daniel. Daniel está vivendo a vidinha dele como um nobre hebreu lá em Israel.
lá na sua terra. De repente um imperador malvado vem e assume, toma conta, derruba muros, derruba prédios e leva a família dos nobres. E de uma noite para o dia, Daniel, que era um livre, jovem de família nobre, se torna um escravo levado para a terra que não era dele. Ele é levado como escravo para longe, para o Império Babilônico, vai morar na Babilônia e não em Jerusalém, onde ele gostaria de crescer. O plano de morar na cidade onde ele nasceu é abortado, é aniquilado, e ele vai morar no lugar onde ele não escolheu para morar. E ele vai morar em Babilônia. E em Babilônia ele podia se embutir, se entristecer, dizer: eu não vou servir a ninguém. Se Deus me der visão, eu não vou interpretar, eu não vou mostrar para ninguém. Mas não, ele entende: há um Deus no céu que tem propósitos mais elevados que os meus. E se Deus permitiu que eu viesse para a Babilônia, Deus deve ter alguma coisa em mente, ainda que eu não tenha alcançado ainda. E ele vai para a Babilônia, e quando o imperador pagão, adorador de deuses estranhos, pede a um jovem que ele se prepare para ajudar na cultura babilônica, ele não endurece. Mesmo estando em outro país, ele diz: eu vou servir até que Deus me diga o que tem que fazer. Às vezes, porque você trabalha com um patrão que não serve ao mesmo Deus que você fica até dizendo: melhor que morra, porque é um pagão, que é um infiel, que não... Quando na realidade Deus te colocou ali com um propósito específico. Deus te chamou para ser sal fora do saleiro, para ser luz fora do candeeiro. Porque ser sal no saleiro você não adianta nada. Enquanto o sal continuar no saleiro, ele não cumpre o propósito de Deus. Enquanto a luz permanecer no meio do candeeiro, se apagar uma, ela nem faz diferença. Você foi chamado para fazer diferença naquilo que Deus te colocou para fazer, aonde Deus te plantou para estar. Daniel está na terra estranha, trabalhando para um imperador que não serve ao mesmo Deus que ele, mas a hora que o imperador fica doido com um sonho que ele não consegue lembrar, Daniel podia dizer que morra de tanta preocupação, mas Daniel vai lá e diz: Senhor, se tu queres me usar, eu estou aqui para isso. E ele recebe de Deus a interpretação, não apenas a interpretação, mas o próprio sonho, e interpreta o sonho, e faz com que Nabucodonosor seja abençoado, e termina com Nabucodonosor registrando que ele reconhece a Deus acima de todas as coisas. Daniel então passa para o próximo imperador, que é Belsazar, interpreta o sonho daquele homem ímpio, serve de novo aos propósitos de Deus, entra para a história e permanece para o próximo império, que é o Império Medo-Persa, e ele ainda abençoa Dario e Ciro, os novos imperadores, ministrando a eles de acordo com o que Deus trazia ao coração dele. Aí a pergunta que vem a partir do papel de Daniel no reino babilônico: quem tem sido a voz profética na sua vida nos últimos dias? Porque se Deus se preocupou com um homem como Nabucodonosor, irmãos, um homem mau, um homem cruel, um homem ímpio, um homem pagão, e Deus deslocou Daniel da sua rota para que Daniel servisse aos propósitos de Deus na vida daquele homem Nabucodonosor e na vida de outros imperadores, quem Deus tem colocado na sua vida para ser voz profética na sua vida? Ah, eu sigo o pastor tal na televisão, eu ouço o programa tal, eu tenho meus próprios livros. Deus sempre quer colocar no nosso caminho alguém que de vez em quando diga: ei, não é por aí. Alguém que interprete aquilo que você não está conseguindo ler. Deus fez de Daniel uma voz profética na vida dos imperadores. E nós que somos seus filhos, será que Deus não quer fazer isso na nossa vida? As perguntas vêm aqui: o que temos aprendido com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho? E você, por favor, baixe a sua cabeça. Eu queria que você desse atenção ao que o Espírito Santo ministra ao seu coração nessa hora. Coisas que você ouviu, viu e não absorveu, e Ele está te lembrando agora. Coisas que você já podia ter mudado e não mudou ainda, quando Deus já te deu os subsídios para que você mude. Decisões que você toma em que você não glorifica Deus como realmente Ele é Deus na sua vida. Você não o reconhece como Deus que é. Você toma decisões por sua própria conta. Você diz sim, você diz não por sua própria conta. Você faz o que quer por sua própria conta, quando na realidade você não está fazendo como Nabucodonosor e Dario, que escreveram reconhecendo Deus como Deus verdadeiro na vida deles. Deus é verdadeiro, diz a Bíblia, porque Deus é verdadeiro, seja todo homem mentiroso. Deus não é o homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Se Ele falou, Ele não vai voltar atrás.
Mas você tem reconhecido isso na sua vida? Quando você reclama de uma promessa de Deus que não se cumpriu? Quando você às vezes grita para os céus: onde está Deus nessa história, do que eu estou passando? É assim que você reconhece o Deus verdadeiro a quem você tem dedicado sua vida? E quem tem sido a voz profética de Deus na sua vida? De onde vem a direção quando você precisa? Quem é que Deus usa para ministrar para você? Ó Espírito de Deus, nós queremos te reconhecer como Deus na nossa vida. Ó Espírito de Deus, Espírito de paz, Espírito que afasta Satanás, Espírito de graça, Espírito de conselho, Espírito de sabedoria. Ó Espírito de Deus, nós te reconhecemos como Deus na nossa vida, não como um fluido, não como uma influência, mas como Deus presente dentro de nós. E essa noite, Senhor, se há algo que nós temos e ainda não sabemos, ajuda-nos a notar. Se há algo que não temos e precisamos ter, Senhor, ajuda-nos a receber. Se tens colocado no nosso caminho pessoas para nos orientarem, para nos mostrarem, para nos ajudarem, como o Senhor sempre faz, ajuda-nos a reconhecer essas vidas, Senhor. Às vezes tu deslocas de longe alguém para estar por perto de nós, para nos dirigir, nos orientar, nos abençoar e ser voz profética no nosso caminho. Mas nós negligenciamos e tomamos decisões por nossa própria conta e fazemos aquilo que achamos que é o melhor. E isso não te reconhece como Deus verdadeiro na nossa vida, Senhor. Nós rogamos que tu nos perdoes essa noite, ó Espírito de Deus, que tu nos perdoes essa noite. Queremos reconhecer as pessoas que o Senhor cuidadosamente pôs no nosso caminho, Senhor. Queremos aprender com as experiências dos outros para não errarmos da mesma maneira. Obrigado pela tua ministração, Senhor, no coração de cada um essa noite. No coração daqueles que nos assistem agora, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, esse lugar é teu e nós cremos na tua operação. Nós cremos, Senhor, no teu comando, no teu controle. E nós cremos que tu és capaz e és fiel de revelar, como fizeste com Daniel, o que está escondido, Senhor. Essa noite nós nos submetemos, nós nos subordinamos ao teu senhorio, Espírito de Deus. Faz o que tu queres fazer aqui, Senhor. Cura o coração ainda sofrido pelo que viu no passado, pelo que viu dos seus antecessores, do que viu acontecer, Senhor, e não conseguiu processar. Cura o coração ainda enfermo essa noite, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós sabemos que só tu podes fazer essa obra. Nós nos rendemos diante de ti, Senhor. Nós nos rendemos diante de ti, Senhor. Você tem a oportunidade de soltar as rédeas do seu coração e entregá-las ao Senhor agora, para que Ele cure as chagas que ainda existem, para que Ele clareie os cantos escuros que ainda existem, para que Ele te ajude a viver a vida abundante que Jesus morreu para que você viva. Se você ainda não sabe o que significa a paz que Jesus trouxe, e a paz que Ele disse: eis que vos dou a minha paz, e vos dou a paz que o mundo não pode dar. Ela não é como a paz que o mundo pode dar. Se você ainda não consegue desfrutar a paz que Jesus veio para que nós vivêssemos, você pode recebê-la essa noite. Se as suas decisões te roubam o sono, te tiram a paz, te amedrontam quanto ao seu futuro, você precisa de ter Jesus na sua vida e recebê-lo como Senhor no seu coração. O mesmo Deus que operou na vida de Nabucodonosor e de Dario pode operar na sua vida se você abrir o seu coração para Ele. E ainda hoje a receita é a mesma. Quando nós nos orgulhamos e achamos que somos, que podemos e que temos e que conseguimos e que somos suficientes, nós estamos no mesmo caminho de Nabucodonosor, afastando-nos de Deus
e perdendo a bênção e a proteção dele. Mas essa noite, se como Nabucodonosor nós nos humilharmos e reconhecermos que há um Deus no céu, que humilha os soberbos e os ensina o caminho da humildade, o Senhor está aqui, o Senhor está disposto a nos levantar, a nos fortalecer, e como fez com Nabucodonosor. Quem sabe você perdeu coisas, o Senhor quer te restaurar essa noite. Ele restaurou Nabucodonosor de volta ao seu trono e fez com que o povo o reconhecesse de novo como imperador. E quem sabe você perdeu coisas porque se orgulhou, porque não se humilhou diante de Deus, e essa noite o Senhor te chama a um quebrantamento diante dele. Não para te humilhar, não para te diminuir, mas para te restaurar. E a oportunidade está aberta. Se você no seu coração diz: eu quero reconhecer o Senhor como Deus verdadeiro na minha vida, eu quero me humilhar diante dele, eu quero fazer isso publicamente, eu quero vir ao altar do Senhor e me derramar diante dele e reconhecer: Senhor, eu preciso de restauração. A oportunidade está aberta para que você saia do seu lugar enquanto nós cantamos, e nossos ministros vão estar te ajudando em oração. Vamos cantar. Eu abro meu coração para que entre o Rei, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, eu abro cante conosco. meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. O que você faz? Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que É noite de restauração. Deixa o Senhor restaurar a sua vida. o Rei da glória. Eu abro, Senhor. Eu abro meu coração. A Bíblia ensina que o pecado que Deus mais abomina, Ele abomina todos os pecados, mas o que mais abomina Deus é o pecado do orgulho, porque esse nos afasta dele. A Bíblia diz que Deus, aos orgulhosos Deus olha de longe. Deus não quer nem que se aproximem. E muitas vezes na nossa vida nós nos postamos como pessoas autossuficientes. Eu não preciso da direção de Deus quanto a isso. Eu sei o que fazer da minha vida. Eu sei como controlar minhas finanças. Eu sei como controlar meus sentimentos. Eu sei como controlar minha família. Eu sei como cuidar de mim mesmo. Eu sei como cuidar das coisas que são arriscadas. Essa é uma noite que o Senhor nos chama para um quebrantamento, para que Ele possa nos restaurar e nos levantar para uma posição que nós mesmos não conseguimos alcançar por nossa própria conta. Os últimos dias de Nabucodonosor foram melhores que todos os outros que ele viveu, porque ele reconheceu ao Senhor como Deus no céu. Essa é uma noite que você está sendo desafiado a se humilhar diante de Deus e dizer: Senhor, reina na minha vida, reina nos meus pensamentos, reina na minha família, reina nos meus negócios. E você precisa abrir o coração para isso, para que Ele possa atuar na sua vida. Você tem chance de fazê-lo ainda. Para que entre o Rei, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei,
nós queremos te render graças e louvores. Como disse, Senhor, o imperador daqueles tempos, nós exaltamos o teu nome e te reconhecemos como Deus que tu és. Mas não apenas como Deus na nossa vida, Senhor, Deus sobre tudo que diz respeito a nós. E essa noite nós nos humilhamos, te reconhecendo como Senhor que és sobre nós, Senhor. E que tu possas cuidar de cada mínima parte da nossa vida. Senhor, cuida do coração de cada um dos teus filhos que se aproximou do teu altar essa noite, Senhor. Se há cantos escuros, que o Senhor clareie, que o Senhor lance luz. Que não haja nenhuma treva em nosso coração que aproxime o maligno de nós. Senhor, se há em nosso coração alguma mágoa, que seja apagada completamente. Se há em nosso coração, Senhor, coisas escusas, que elas sejam apagadas, deletadas completamente, Senhor. Que o nosso coração seja limpo diante de Ti essa noite, para que possamos Te exaltar e Te louvar e Te glorificar e Te reconhecer. E para que o Senhor possa nos restaurar completamente. Nós declaramos restauração essa noite, Senhor, na vida de cada um que Te reconhece como Deus e que se reconhece como necessitado de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos Teu favor sobre cada uma dessas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu só quero ver você, só quero o que nós queremos, ver Senhor. você, só quero ver você para que Na nossa vida. Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você. Canta assim de novo, irmão. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você, só quero. Só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você, só quero ver você, só Para que entre o Rei, eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Se você abrir o seu coração, Ele entrou. E mais do que isso, Ele vai tirar coisas que não servem, que não são aproveitáveis, e vai encher seu coração com aquilo que pertence a Ele,
para que você seja tudo aquilo que Ele programou para a sua vida. Nós vamos terminar essa reunião da maneira mais agradável possível, fazendo Deus sorrir. A Bíblia diz: Deus ama a quem dá com alegria. Então, com alegria, você tem a chance agora, enquanto a banda se prepara para ministrar, você tem a chance de pegar um envelope e colocar nesse envelope algo que saia do seu coração. Se você quer ser parte da expansão do reino, nós temos desafios a vencer nesses últimos 10 dias do mês. Você diz: eu quero ser parte disso, eu quero ajudar o reino de Deus a seguir adiante. Você pode participar. Então, envelope aí. Nós estamos orando pelos que dizimam, pelos que ofertam, e contamos com a generosidade do povo de Deus. Você sabe, nós não contamos com organizações beneficentes, não contamos com o governo, não contamos com doações de fora. Nós sabemos que tudo que Deus tem está conosco, e o que está conosco serve para que o reino de Deus se expanda. Então, faça a sua parte agora. Venha e participe, traga o seu envelope, e nós vamos estar orando por você e abençoando a sua vida. Sou casa de Deus, Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, sou casa de Deus, Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Sua voz. De novo, deixa eu ver. Isso não precisa muita arte para fazer, né? Não precisa muita ciência. Diga: eu sou casa de Deus agora. Eu sou casa de Deus, sou casa de Deus, Deus me escolheu. Deus te escolheu, olha. Hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, sou casa de Deus, Deus me escolheu. Hoje Ele habita em mim. Olha a sua responsabilidade. Deus habita em você. Então, onde você for essa semana, você está levando Deus com você. Lá no Walmart, no trabalho, na escola, Deus está com você. Então, represente o bem. E abra o coração, deixa as pessoas saberem o que você tem dentro. Amém? Pastor, pode orar por nós, por favor? Aleluia. Oh, Pai, nós te adoramos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade ímpar, Deus, de poder te adorar. Quem dera fosse a última noite que nós te adorássemos como igreja. Mas em nome do Teu Filho Jesus, nós te exaltamos, Senhor. Nós reconhecemos, ó Deus, o Teu senhorio sobre nós, ó Pai. Senhor, tira a nossa mente, o nosso coração aqui dessa terra, Senhor. Nos faça sonhar mais com o céu. Nos faça desejar mais a Tua vinda. Nos faça, Senhor, esperar mais da eternidade e menos aqui dessa terra, Senhor. Nós te pedimos isso. Tira da nossa vida a aflição, Senhor. Tira da nossa vida o medo. Tira da nossa vida a angústia. Tira da nossa vida a dependência, Deus, humana do dinheiro, do ganho, do trabalho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos despede para a nossa casa agora em paz. Senhor, mas que o Teu Espírito vá conosco para as nossas casas. E que amanhã a gente não saia para pensar que vai ser na força do nosso braço. Que não vai ser o nosso trabalho que vai trazer o sustento. Mas que a gente saia para colher aquilo que o Senhor já nos deu
deu enquanto nós dormimos, aquilo que o Senhor já colocou na nossa vida. Tira das nossas casas esse espírito maldito de pensar que nós dependemos da força do nosso braço. Tira de nós o medo. Leva-nos, Senhor, em paz. Que esse culto aqui continue nas nossas casas e que a nossa ansiedade seja lançado no teu altar, ao pé da cruz de Cristo, Pai. Nós declaramos, Senhor, que como igreja do Senhor, nós saímos aqui para servir o Senhor. Vamos servir no nosso trabalho, na nossa escola, no estudo, nos nossos lares, relacionamentos, vizinhos, mas nós saímos daqui, ó Deus, para semear aquilo que recebemos nessa noite. Nós te adoramos por isso. Agora nos despede em paz. Espírito Santo, que o Senhor esteja sobre nós todos os dias da nossa vida, Pai, levando a nossa mente cativa ao céu. É o que nós te pedimos e assim nos despedimos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado e contemplar a Deus. Graças a Deus por isso. Glória a Deus.